Olá, tudo bem? Eu me chamo Luan Rodrigues, sou médico e que grande honra estar aqui no SBT falando de temas de saúde. Hoje falaremos sobre depressão refratária, ou seja, depressão que não responde adequadamente ao tratamento. O que fazer quando o paciente está sofrendo com esse problema e ele acaba fazendo a medicação e a medicação não surte o efeito esperado? Eu vou falar hoje para vocês as principais condutas diante desse quadro. O que acontece especificamente quando o paciente está depressivo? Ele faz uso de uma medicação chamada antidepressivo. Inicialmente, costuma-se utilizar os inibidores não seletivos. Entre eles, eu posso citar a fluoxetina, a sertralina, o escitalopram, o citalopram e a paroxetina, por exemplo. São as medicações mais utilizadas no início do tratamento. E o que acontece? Uma parte dessas pessoas acabam não respondendo a esse tratamento inicial. Então, o que é feito a partir disso? É necessário subir a dose da medicação até a dose máxima. Não obteve efeito dentro de 4 a 12 semanas, não se obteve efeito, é necessária a troca da medicação ou potencialização da medicação. Você pode trocar o remédio inicial por um remédio chamado dual. Por que dual? Porque ele aumenta a serotonina e a noradrenalina. Esses remédios costumam ser mais potentes, mais efetivos. Entre eles eu costumo citar aqui, por exemplo, a venlafaxina, a desvenlafaxina, a duloxetina e a mirtazapina, por exemplo. Então, não obteve resposta inicial, pode trocar a medicação por uma medicação que é considerada que é dual, tá? Mas agora, ok. Mas agora digamos que você fez a troca da medicação e mesmo assim o paciente continua depressivo. O que fazer então? É necessário, às vezes, potencializar o tratamento, ou seja, adicionar um outro remédio, e esse outro remédio tem um efeito de aumentar o efeito antidepressivo, ou seja, consegue melhorar o paciente. Os principais potencializadores hoje que nós utilizamos é o lítio. Muitas pessoas tomam carbonato de lítio, por exemplo. O lítio, os antipsicóticos, principalmente risperidona, aripiprazol e quetiapina. E se utiliza alguns outros fármacos, como bupropiona e hormônio tiroidiano, no caso, se a pessoa tiver com hipotiroidismo, pode-se utilizar. E pode-se utilizar também, por exemplo, o metilfolato, que é a reposição de vitamina B9 na formativa, também é considerado um remédio que ajuda aí na potencialização. Mas o que é interessante, você pode fazer a troca, pode potencializar, e se mesmo assim o paciente continuar o quadro, aí tornam-se algumas opções disponíveis hoje. Pode-se associar dois antidepressivos, que no caso, por exemplo, o tratamento mais potente que hoje existe, ele se chama California Rocket, ou seja, combustível de foguete da Califórnia. Na verdade, é a associação da venlafaxina com a mirtazapina, é o tratamento mais potente hoje que existe para o quadro de depressão refratária. E se isso não funcionar, existem duas opções não farmacológicas que pode ser utilizada. Existe hoje o eletromagnetismo transcraniano, em que a pessoa consegue, através de onda eletromagnética, um aparelho, consegue estimular a área relacionada à depressão. E esse estímulo com onda eletromagnética funciona muito bem para a liberação de serotonina cerebral e para o mecanismo de liga e liga. Você sabe que existem algumas vias que estão com problema no cérebro. Então, esse mecanismo ele acaba consertando essas vias. E o último tratamento disponível se chama eletroconvulsoterapia. Literalmente, é a aplicação de um eletrodo, a aplicação de um choque nessa região. E esse choque ele promove uma crise convulsiva naquele momento. Mas, claro, acompanhado de uma supervisão de um anestesista, de um psiquiatra, todo um monitoramento ali. E esse tratamento se mostrou muito efetivo para quadros de depressão refratária, para quadros em que o remédio não pode estar atuando, como no caso da gestante, por exemplo. Então se torna um padrão ouro aí para o caso de depressão refratária, depressão que não responde a remédio. Então, gente, é isso. Vocês observem que existe uma gama de fatores, uma gama de tratamentos que podem ser utilizados para o paciente que não responde
ao tratamento medicamentoso. O ideal, gente, é não abandonar o seu tratamento, não melhorar e largar o remédio, ou vir nas consultas de forma irregular. Procure ajuda, se você está passando por isso, procure ajuda e faça o tratamento adequado. Procure a terapia. A terapia faz grande importância e grande valor ao tratamento de depressão. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Eu agradeço a audiência de todos. Até o próximo programa. Que Deus abençoe a todos.